Antes de contar, quero esclarecer que eu não comecei a beber por causa das assombrações. Eu já estava quase no álcool antes dos espíritos por aqui decidirem que eu era o atendimento ao cliente não oficial deles. Sabe, quando você é o único xerife por quilômetros, tudo que aparece debaixo do seu nariz acaba no seu colo. Luzes piscando no cemitério, meu problema. Gritos vindo da antiga fábrica, meu problema. Criança jura que tem um homem flutuando no armário dela. Definitivamente meu problema, porque aparentemente ninguém por aqui quer admitir que nossa cidade é errada. E antes que alguém pergunte, não, eu não prendo fantasmas, não consigo algemar fumaça, não consigo ameaçar algo que atravessa a porta da sua viatura. Na maioria das vezes, eu só apareço, sempre me pego pensando, de novo não, e tento parecer que não vou me borrar todo enquanto o que quer que seja me avalia. Mas o lance é que mesmo quando eu vou embora, nunca fica para trás de verdade. Então, eu sou o xerife. E essas são as histórias que eu finalmente comecei a escrever, principalmente porque acabou o uísque, e eu preciso fazer alguma coisa até a loja abrir de manhã. A primeira vez que eu percebi que essa cidade estava fodida foi numa terça-feira de manhã, o que de alguma forma piora tudo. Coisas ruins pertencem à noite, ou tempestades, ou pelo menos aos fins de semana. Terça-feira de manhã é para tomar café e fingir que eu vou preencher a papelada do mês passado. Em vez disso, a central liga e diz que tem uma queixa de barulho que soa um pouco estranha. Essa é a linguagem da central para xerife. É sua vez de se traumatizar de novo. Então eu dirijo até aquele bloco de apartamentos caindo aos pedaços, espremido atrás de um posto de gasolina que funciona mais ou menos. Aquele tipo de lugar onde você nunca tem certeza se as paredes estão danificadas pela água ou apenas manchadas pela vida. Quando eu cheguei lá, ele abriu a porta como se estivesse andando de um lado para o outro atrás dela por horas, olhos arregalados, cabelo em pé como se tivesse levado um choque de sua própria ansiedade. Xerife, graças a Deus. Por favor, entre. Quer dizer, você ligou, eu disse. Teria sido rude se eu não viesse. Ele se afastou, torcendo as mãos como se não tivesse certeza se deveria me oferecer café ou um testamento para assinar. Eu não sou louco, só para você saber de antemão. Bom começo, eu disse. Todo mundo que diz isso sempre acaba completamente são. Nunca deu errado. Ele não riu. Eu não esperava que ele risse. Ele apontou para o corredor. Começou ontem à noite. Batidas no quarto dos fundos, como passos lentos. Passos no meio da noite, hora do rush dos fantasmas. Ele franziu a testa. Eu tô falando sério. Eu também. É quando tudo de estranho acontece. Eu passei por ele e comecei a descer o corredor, devagar o suficiente para que ele pudesse me acompanhar. Certo. Me diga exatamente o que você ouviu. Só andando. E a porta daquele quarto continua abrindo. Eu sei que eu fechei. Eu ouvi a trava. Pode ser uma corrente de ar, eu disse. Não, ele disse, com firmeza suficiente para ecoar. Eu verifiquei as janelas. Tudo fechado. Ok, eu disse. Dobradiças com defeito então. Acontece. Isso não explica os sussurros. Eu parei no meio do caminho. Sussurros? Sim, como duas pessoas conversando, mas não palavras que eu conheço. Ele engoliu em seco e abaixou a voz. Eu pensei que talvez fossem os vizinhos, mas eles estão fora da cidade. Certo, eu disse, tentando soar como um cara que definitivamente não tinha lidado com coisas muito piores. Então você não reconheceu a língua? Não, nem parecia uma língua, mas como ele hesitou, como algo tentando descobrir como falar. Eu apertei a ponte do meu nariz. Que ótimo, adoro isso pra gente. Ele pairava atrás de mim. Você não está me levando a sério. Eu estou, eu disse. É só que da última vez que alguém me disse que a casa dele estava falando com ele, descobriu-se que ele estava dormindo ao lado de um guaxinim nas saídas de ar. Não tem guaxinins aqui. Que bom que você verificou. Me poupa tempo. Chegamos à porta dos fundos. Ele a cutucou com 2 dedos como se pudesse mordê-lo.
Ela abriu sozinha 5 vezes ontem à noite, trancada. Sim. E antes que você pergunte, eu não estava sonâmbulo. Eu não faço isso. Ok, eu disse. Eu não ia te acusar. Mas se você quiser que eu coloque no relatório, eu posso. Te faz parecer mais interessante. Ele soltou uma risada trêmula. Por favor, não. Tudo bem. Eu tentei a maçaneta. Não se moveu. Fechadura sólida. Certo. Eu vou abrir. Se alguma coisa pular, tente não gritar mais alto que eu. Ele me olhou como quem dizia que tinha 80% de certeza de que eu estava brincando. Eu abri a porta. Nada aconteceu. Sem corrente de ar, sem movimento, apenas aquela quietude pesada que as casas antigas têm quando estão prendendo a respiração. Ele sussurrou. Viu? Não era assim antes. Eu disse. Silêncio assustador é uma novidade. Ele pairava atrás de mim de novo. Então, o que isso significa? Significa, eu disse, entrando e olhando ao redor, que eu vou verificar tudo primeiro, fechaduras, janelas, tábuas do chão. E se nada explicar, vamos atribuir ao de sempre. O de sempre. Sabe, eu cutuquei uma tábua do chão empenada com minha bota. Ruídos estranhos na casa, fantasmas, pavor existencial, mesma categoria na papelada. E se realmente tiver alguma coisa aqui, aí a gente vai para a fase 2. Tem uma fase 2? Ah, sim, eu disse. Fase 2 é quando eu ligo para alguém que recebe mais do que eu para lidar com coisas que sussurram em línguas desconhecidas. Ele exalou trêmulo. Eu vou cobrar do condado se alguma coisa me arrastar para dentro de uma parede. Tudo bem, eu disse. Mas se alguma coisa me arrastar para dentro de uma parede, você paga as contas médicas. Ele me aponta para o apartamento 3B. Diz que o inquilino foi embora com pressa. Ele quer dizer abandonou, fugiu, correu tão rápido que provavelmente nem trancou a porta. Eu subo. A porta não está apenas destrancada, está aberta um pouco, como se alguém não se importasse de fechá-la totalmente. Eu me anuncio, empurro-a e entro. O ar me atinge primeiro, denso, pesado, molhado, como respirar através de lã úmida. As luzes piscam, mesmo que ninguém tenha tocado no interruptor. O apartamento está vazio, mas de uma forma que parece errada. Não vazio de quem mora lá, vazio de quem foi esvaziado. Um colchão encostado na parede, sem roupas, sem pratos. Um sapato no meio da sala, apontando para o banheiro como se alguém o tivesse perdido enquanto corria. Eu ouço o som de arrastar antes mesmo de chegar ao corredor. Molhado, lento, deliberado, como algo puxando uma lona encharcada pelo azulejo. Eu pego minha lanterna, me anuncio de novo, e porque eu realmente deveria ter me tornado encanador em vez de xerife, eu abro a porta do banheiro. Tem um homem em pé no chuveiro de costas para mim. Ele não está fazendo nada, não está se lavando, não está mudando de peso, nem mesmo fingindo que pertence ali. Ele está apenas plantado no meio da banheira, como se alguém o tivesse deixado cair e esquecido dele. Sua pele tem aquela aparência drenada, lavada demais que os corpos têm depois de serem retirados de um rio, pálida o suficiente para que a luz do teto o faça parecer menos uma pessoa e mais a ideia de uma. Eu pergunto se ele está bem. Sai firme, o mesmo tom que eu uso para paradas de trânsito e tios bêbados no dia de ação de graças. Mas o ar bate na parte de trás do meu pescoço de uma forma que me diz que eu provavelmente deveria ter desejado ter trazido reforços. Ele não reage, não se vira, nem sequer respira. Quanto mais perto eu chego, mais frio o quarto fica, um frio velho e podre que não fica apenas nos azulejos, mas afunda sob sua pele, se instala contra seus ossos e começa a fazer um inventário de você. É o tipo de frio que faz você se sentir como algo pequeno e paciente está ouvindo seu próximo movimento. Senhor, eu digo, porque é isso que o manual insiste que eu diga ao lidar com indivíduos que não respondem. Eu vou precisar que você se vire, o que ele faz não é virar. Ele se contorce, uma única convulsão aguda, como se alguém puxasse um fio dentro dele. E então o movimento viaja por todo o seu corpo, uma ondulação,
um tremor, nada natural, nada que pertença a uma estrutura humana. É o tipo de movimento que faz você perceber que há uma maneira errada de os ossos se moverem, mesmo que você nunca tenha visto isso antes. Um ruído sai de sua garganta, molhado, espesso. Não é uma palavra, não é uma respiração, mas como se ele estivesse tentando se lembrar de como ser uma pessoa e falhando no teste. Eu dou um passo à frente, mais por treinamento do que por bravura. O azulejo range sob minha bota, e é como se o som desse a qualquer coisa que esteja dentro dele uma instrução. Seus joelhos cedem. Sem hesitar, sem se apoiar, sem instinto de se salvar. Ele apenas cai, direto para baixo, como se alguém tivesse cortado as cordas. E o tempo todo, a única coisa que eu consigo pensar é que nada na forma como ele caiu parecia acidental, parecia praticado. Como se ele já tivesse feito isso antes. Quando os paramédicos chegam, eu já dei a eles o resumo e saí do banheiro. Eles dão uma olhada no cara na banheira e ficam quietos daquela maneira profissional, que significa que eles também não têm uma caixa para isso em seus formulários. Eu deixo eles trabalharem. Eu já vi o suficiente. Eu peço ao proprietário para assinar o relatório do incidente. Ele está tremendo tanto que a caneta bate no papel como código Morse, e dou a ele o discurso de sempre sobre ficar em outro lugar durante a noite, trancar sua porta, talvez arranjar um hobby que não envolva morar ao lado de aparições estranhas. Ele concorda com tudo isso como se estivesse assinando um tratado que ele nunca concordou em redigir. Eu saio para o ar espesso da noite e, por um segundo, o silêncio parece errado, não perigoso, apenas expectante, como se a casa estivesse esperando para ver se eu vou voltar. Eu nem vou pensar nisso. Eu entro na minha viatura, desligo o motor e espero um momento antes de sair, deixando a quietude se instalar. Minha casa parece a mesma de sempre, escura, um pouco torta e abençoadamente vazia. Eu entro, tranco a porta atrás de mim e digo a mim mesmo que vou dormir bem. Eu não vou, mas eu vou tentar. Como eu disse da última vez, a bebedeira começou muito depois do primeiro caso. Os horrores não me levaram para a garrafa. A garrafa me levou a tolerar os horrores sem transformar meu distintivo num buraco negro. Causalidade importa na lei, pelo menos até o universo decidir que prefere a percussão narrativa à lógica. Agora, com mais idade, o uísque é menos um hobby e mais infraestrutura do trabalho. Um pilar das minhas negociações sindicais mentais. Eu não bebo tanto para esquecer, mas para atingir o volume emocional de levemente incomodado, quando me deparo com uma geometria impossível. Quando você joga álcool suficiente na boca do diabo em um homem, eventualmente o diabo começa a pedir suas estratégias de enfrentamento. A parte 1 é o primeiro gole, choque e descrença. A parte 2 é o segundo, conectar os pontos mal, mas com confiança. A parte 3 é o resto da garrafa, derivar para uma poesia de cowboy filosófica que realmente não significa nada até o nascer do sol e esperar que ninguém te cite depois. Quando a parte 1 terminou, eu ainda achava que podia dormir. Eu ainda achava que o otimismo era uma classe protegida. Eu estava errado nos dois, mas a cidade esperou por uma sequência antes de apresentar as notas de rodapé. Porque nesta quarta-feira, o silo ligou de volta. E agora eu tinha história, retrospectiva e metade de um frasco, sobrando mais do que qualificações investigativas suficientes para um desastre que definitivamente não preencheu sua inscrição. É engraçado como, quanto mais velho você fica, mais o trabalho de detetive parece arqueologia, mas os artefatos são traumas. E a pá é álcool, para mim, pelo menos. Uma coisa, pelo menos, permaneceu consistente em ambas as quartas-feiras. Eu não estou bêbado porque é praticamente impossível. A diferença entre elas é sutil, no entanto.
como a direção que a ferrugem escolhe quando te odeia pessoalmente. O eu do presente não mede a ingestão em gramas agora. Eu meço em estabilização de torque emocional. 1 copo para manter a calma. 2 para ficar consciente. 3 para olhar as violações cósmicas e sussurrar fascinante, com a cadência de um cara consertando problemas de encanamento idiotas. Alguns xerifes bebem para esquecer. Eu bebo para ficar no tempo presente o tempo suficiente para fazer meu trabalho e então transformar o passado em material de stand-up que eu absolutamente deveria desempacotar na terapia algum dia, mas não vou, porque a terapia não vem com uma alocação de orçamento da cidade ou um rádio que chia quando a morte registra uma reclamação de barulho. Esta era a quarta-feira. Claro que era quarta-feira. Se os dias fossem pessoas, quarta-feira seria aquele cara que continua aparecendo na sua entrevista de emprego e dizendo que o salário é confidencial, mas o dano emocional é inegociável. A central não fazia mais tensão. Aqui não. Eles só disseram: Silo de novo, chegue lá rápido, tem um corpo não identificado. Uma sequência entregue em tragédia monótona. Se o medo tivesse um currículo, ele só listaria quarta-feira, estrutura agrícola, violação de vibração. Quando eu cheguei, o silo estava imponente como uma garganta industrial limpando, sem som, sem movimento. Estruturas não deveriam ter linguagem corporal, mas esta tinha, estoica, de lábios cerrados, retendo informações até que a causa provável pudesse ser estabelecida por outra pessoa. O silo de grãos foi soldado em todas as costuras, metal frio do ar da manhã do lado de fora, ainda coberto de sujeira rural e tempo. A fechadura era de ferro antigo, mas a ferrugem havia comido o mecanismo de dentro para fora primeiro. A corrosão externa era mínima. O núcleo estava coberto de flocos laranja, os tambores desintegrados como se tivessem envelhecido em um bioma que o odiava especificamente. Esse detalhe ficou errado no meu crânio. Ainda não era horror, mas suspeita se dobrando em uma dobra que não existia antes. Cortamos as soldas. A porta rangeu ao abrir. Os policiais esperaram uma reação. Eu não dei uma para eles. Você deixa o impossível se reunir antes de oferecer comentários, para que seus comentários não se tornem notas de rodapé mais tarde. Eu entrei. O corpo estava sentado ereto, contra uma viga de suporte central, pernas dobradas, postura frouxa, mas não colapsada. O grão estava plano, intocado, como se ele tivesse chegado do nada e decidido que a morte era uma questão de sentar hoje, sem pegadas, sem marcas de pressão da escada, sem perturbações internas, exceto uma depressão rasa de grão sob ele, como se alguém o tivesse colocado cuidadosamente e a gravidade simplesmente não tivesse funcionado. Eu me agachei no meio do caminho para inspecionar. Esse foi meu erro, porque a gravidade finalmente recebeu o memorando. O corpo convulsionou uma vez, profundo, interno, a menor ondulação antes da catástrofe. Então ele se inclinou direto da viga e me atingiu no meio do torso. Não cinematográfico, não corajoso, não heróico sangue-espinha. Apenas o colapso molhado e rude de uma inevitabilidade do tamanho de um homem. Exceto que não desabou no chão. Caiu em mim. O impacto me deixou sem fôlego quando eu caí no chão em um único som humilhante e triste, e antes que o instinto pudesse catalogar minhas opções, o corpo se rompeu. A podridão espirrou para fora sob pressão, sem vazamento contido. Uma liberação repentina e molhada como carne e confinamento estavam preparando queixas em PSI atmosférico. Grãos grudaram na minha camisa instantaneamente, pesados agora com lama. Meu casaco encharcou de escuro com fluidos que absolutamente não deveriam existir naquela viscosidade. O cheiro seguiu em ondas. Podridão, amônia, terra profunda, tempo e aquele cheiro sufocante de grãos úmidos, como se o próprio silo ressentisse a circulação de ar. Eu cambaleei para trás, botas raspando para ter tração. Merda! Alguém que eu não consegui identificar sussurrou. Não, eu disse finalmente, com a voz rouca, porque a piada estava se formando mais lentamente que o choque. Não diga merda, diga risco biológico e arrependimento emocional. Os policiais não riram.
Eu não esperava que eles rissem, porque eu não estava bem. Quando a podridão espirrou em mim, não me cicatrizou, nem me mutilou, nem convocou nenhum gerente de RH fantasmagórico para explicar o significado simbólico em um panfleto de baixo orçamento. Fez algo pior. Fez o passado entrar em resolução. Quanto mais velho eu fico, mais difícil é fingir que o desgastado é uma armadura em vez de postura. Mas quando a morte te atinge fisicamente, a armadura se dissolve em um inventário de si mesmo e de repente você não está narrando a história de uma cidade. Você faz parte do seu arquivo de caso. O encanador estava na soleira, com os braços cruzados, sem palavras por um longo tempo. Ele enfiou a mão na caixa de ferramentas, me entregou um pano e disse: "Se limpe, depois respire, surte mais tarde, que é cidade pequena para desmoronar no seu próprio tempo." Eu limpei meu rosto, grãos nos dentes, uniforme arruinado com confete de cadáver. Minha mão tremia, não muito, só um pouco, um tremor pequeno o suficiente para que o relatório nunca o listasse. Mas você não precisa de um sismógrafo para sentir a primeira fratura em sua compostura quando você foi atingido por algo impossível e grotescamente real. Eu esfreguei como se pudesse remover o cheiro da memória. Eu não consegui, porque tudo o que eu conseguia pensar, pensamento irritantemente humano, era: isso é idêntico ao primeiro caso, mesma quarta-feira, mesmo tipo de silo, mesma entrada impossível, mesma vibração de colocação pensada em vez de corpo em colapso. O eu mais jovem estava lá de novo no meu crânio, arrogante em retrospectiva, calmo na memória. Eu entrevistei o mesmo encanador quando isso aconteceu pela primeira vez, e as manhãs de quarta-feira costumavam significar café, certeza e otimismo, não sendo ridicularmente subfinanciados. Agora quarta-feira significa ecos. E ecos, eu aprendi, só são engraçados quando terminam de te socar nas costelas. A memória bateu totalmente. Como déjà vu, se déjà vu carregasse uma intimação. Naquela época, eu tinha 19 anos, olhos brilhantes, ansioso e completamente convencido de que fantasmas eram a mensagem de erro padrão do cérebro quando a imaginação ultrapassava a realidade. Naquela época, eu achava que o medo era uma ilusão cognitiva, não um conflito de agendamento. O eu mais jovem não tinha a comédia, não porque não fosse engraçado, mas porque nada sobrenatural se registra como cômico, até que você tenha sobrevivido tempo suficiente para pensar nisso com uma baque emocional de 0,16 e um patrocinador de crise de vida. Ele era sério, processual, um crente em oxigênio, criminosos e gravidade se comportando como anunciado. Os moradores da cidade tentaram suas teorias de fantasmas nele, e ele as descartou como se fossem previsões meteorológicas entregues por cabras. Ele carregava aquela calma certeza de alguém que nunca foi verificado pessoalmente pelo absurdo. Ele achava que os humanos eram a única variável. Ele achava que nada funcionava para trás, a menos que fosse contabilidade. O primeiro caso, mesmo silo, mesmas costuras seladas, mesma colocação quase cerimonial do corpo. Mas eu o abri e o descartei instantaneamente como histeria ocupacional de pessoas que pularam muito rápido para a superstição. Demônios continuaram aparecendo. As teorias continuaram aumentando. Eu as desliguei como um reflexo. Lógica e evidência eram a única moeda que eu aceitava. E claro, o erro humano poderia explicar muita coisa, mas o erro espiritual, por favor, sempre foi desidratação ou estupidez estrutural para mim. Eu pedi relatórios de ventilação em vez de exorcistas. Quer ver comédia? Lá estava, um adolescente acidentalmente fazendo um teste para o golpe cósmico do universo, gritando fale hipotéticas, em um armário assombrado até que a burocracia sibilasse de volta, bloqueado pelo condado, zombado pelos moradores, silenciosamente elogiado por ninguém. Eu pensei que a confiança me protegeria da ironia narrativa mais tarde. Eu era adorável então, mas não correto. Agora vamos falar sobre as acusações de agressão. É aqui que o sussurro culto começa. Ambas as vítimas,
uma semana antes de suas mortes no silo, foram atacadas ao ar livre em incidentes oficialmente registrados como atos aleatórios de violência. Exceto que ambas foram marcadas nas costas usando uma ferramenta que ninguém fora do manuseio de gado deveria usar para tipografia, um bastão de gado. Mesmo símbolo, mesmo posicionamento sobre a coluna. Profundidade consistente para 0,8 milímetros em ambas as lesões, como se quem o fez estivesse calibrando tensão e significado simultaneamente. O símbolo não correspondia a nenhuma linguagem conhecida, runa catalogada ou glifo de banco de dados. Não era abstrato o suficiente para ser aleatório, mas também não era identificável o suficiente para condenar uma página da Wikipédia por contribuir. A marca de queimadura, arcana enrolada em uma estrutura de 3 laços, com uma interseção diagonal que parecia significar algo, mas se recusava a admitir em qual disciplina acadêmica estava maliciosamente matriculada. Era preciso demais para ser aleatório, muito semelhante ao longo do tempo para ser coincidência, organizado demais finalmente para ser indigestão cósmica. Isso não são fantasmas, isso é planejamento. E planejamento, eu percebi, é o que realmente mata a comédia e inicia franquias. O eu mais jovem viu a marca no primeiro caso e disse: ferimento estranho de qualquer forma. O eu mais velho vê a mesma marca agora e diz: é isso que acontece quando os amadores encontram gerenciamento estruturado. Porque fantasmas apenas assombram, cultos agendam. Fantasmas apenas sussurram. Cultos imprimem etiquetas de identificação ou o que quer que seja nas colunas com tensão. E há a verdade assustadora que me levou anos e um relacionamento verdadeiramente imprudente com o álcool para admitir: o universo não acontece com você. Às vezes, as pessoas o organizam. Eu rastreei uma das únicas testemunhas sobreviventes do primeiro caso, mais velho agora, estoico, emocionalmente estável de maneiras que me deixam invejoso e rancoroso em igual medida. Conversamos em uma sala de descanso que cheirava a café velho e carimbos de arquivos desprezíveis. Eu tentei humor. Eu tentei. Algo requintado sobre como a corrosão invertida pode exigir um departamento de TI para metal. Ele o desligou da maneira que os adultos desligam a tragédia entregue por alguém em espiral no tempo dos contribuintes. Alguém morreu. Isso não é algo para palhaçar. Procure ajuda. O eu presente riu. Levemente. Automaticamente. Mas não funcionou direito desta vez. Minha própria piada tinha um sabor levemente metálico, como uma piada tentando escapar de um silo selado com credenciais insuficientes. Ele não estava errado. Essa sugestão atingiu mais forte do que qualquer coisa sobrenatural, porque era real, humana e entregue com a força bruta de alguém que esperava que eu ainda fosse processual, em vez de lidar com a logística de marcação única via anarquia líquida. Eu retruquei uma piada sobre as listas de espera da terapia, exigindo números de registro de demônios, mas a entrega mancava, só um pouco, o suficiente para registrar, e registrou. A máscara está mais fina do que costumava ser. A comédia não acabou, está apenas vazando. O condado considerou a morte acidental, de novo, sem encenação antecipada, sem confirmação sobrenatural pública, apenas a burocracia fazendo o que a burocracia faz quando confrontada com chamadas de conferência de assassinato agrícola cósmico. Mas as conexões estão se formando agora, lentamente, silenciosamente, com tempo para respirar. Este caso é idêntico ao meu primeiro. As marcas são idênticas em ambas as vítimas. A entrada estrutural impossível é idêntica. Não fantasmas. Não demônios. Algo pior. Organização. Uma geometria humana deliberada. Um pacote de fontes de bastão de gado escrito por pessoas que entendiam tensão, padrões e a crueldade poética das quartas-feiras. Porque eu costumava pensar que o medo fazia as pessoas verem formas no escuro. Agora eu acho que alguém está colocando as formas lá de propósito. E eu acho que eles estavam me testando desde o início. Um silo, um símbolo, uma quarta-feira de cada vez.
entregando ecos como lição de casa. E agora, a verdadeira piada não são fantasmas. São humanos em vestes com software de gerenciamento de projetos, tratando espíritos como gado. O sol há muito havia sido dissolvido pela traição do crepúsculo quando cheguei em casa, e embora os policiais pudessem ter apostado suas pensões no meu desmoronamento da compostura, o desmoronamento, se é que acontece, ocorre mais privadamente à noite, na cama, sob tetos que sabem demais e se importam muito pouco para comentar. Eu tirei meu uniforme na lavanderia, joguei-o em uma lixeira marcada como lavanderia e tomei banho até que a água corresse com uma temperatura morna e apologética. Nenhum sabonete realmente derrota o fedor de um cadáver rompido, mas esfregar ritualisticamente pelo menos dá a ilusão de que o problema era externo e não residindo em seu cérebro agora como um estagiário não remunerado. Minhas mãos cheiravam a ferro e decepção amoniacal. Minhas costelas doíam fracamente de onde a história e a física podre haviam tentado me beijar fatalmente mais cedo. Eu servi um drink antes de dormir, não para comemorar a sobrevivência, apenas para saudar o ato de permanecer consciente o tempo suficiente para deitar são e salvo sob meu próprio teto, sem convidar mais serviços de assinatura cósmica não solicitados. Então eu desabei no colchão como um homem se reaproximando das leis da gravidade de Newton. Deitado ali, olhando para a escuridão acima de mim, o dia foi reproduzido com crueldade meticulosa. O peso do corpo, a detonação da podridão, os legistas murmurando descrença clínica, como se estivessem entrando com papéis de divórcio contra o próprio senso. A fechadura corroendo para dentro como o metal havia decidido que o envelhecimento reverso era uma escolha de estilo de vida. Poeira enrolando em espirais que não combinavam com o fluxo de ar, como se o universo tivesse um quadro do Pinterest para o errado. E o mais assustador, não a assombração sobrenatural, mas o tipo humano e exaustivo, a repreensão do encanador, se costurando em meu reflexo como uma contusão se voltando para dentro. Alguém morreu. Procure ajuda. Isso me abalou não porque era arcano, mas porque era certo. Entregue por alguém que não tinha paciência para a leviandade construída sobre a tragédia ou tragédias construídas sobre a arquitetura distorcida, patrocinada por pessoas que estavam transformando o folclore em planejamento corporativo. Eu rolei para o lado, o sorriso ainda persistindo por reflexo, mas mais fino agora, como um recibo desgastado pelo tempo. Os padrões estavam no meu crânio como peças de xadrez que não pediam permissão para se mover. O eu mais jovem uma vez pensou que o impossível era erro humano ou histeria humana. Agora, o eu presente tem a clareza misantrópica de que a histeria também pode ser processual, se organizada o suficiente por fanáticos com orçamentos de marcação única e conselhos com a intenção de transformar tudo o que não deveria existir em existência de qualquer maneira. Os moradores da cidade não estavam histéricos, eles estavam apenas adiantados. O impossível me respingou como um toque cósmico no ombro, lembrando-me que o desgastado é uma cicatriz, e as cicatrizes fazem os xerifes narrarem melhor do que o otimismo jamais poderia, quando eu acreditava que os ruídos do celeiro pagavam taxas de registro e os fantasmas não podiam se sindicalizar com negligência. Eu expirei lentamente, deixando o silêncio sentar 100 quilos mais leve do que aquele cadáver tinha antes. Meu pulso finalmente se acalmou em algo semi-habitável. O mundo fora da minha janela estava escuro, sem estradas, rural, indiferente. Exatamente onde o perigo deveria viver em termos familiares, sazonais. Mas esse perigo não gritou em comédia ainda, ele tinha respeito pelo ritmo. E o ritmo é como você mata o humor tempo suficiente para questioná-lo adequadamente. Serei honesto, esta manhã me perturbou profundamente. A podridão encontra você pessoalmente, a esfregação ritual falha, e o passado olha para você como se esperasse atualizações. Mas aqui está a coisa que me salvou do desmoronamento total. O colapso não terminou o trabalho de me assustar. Apenas me sacudiu para perceber que o medo não inventa formas no escuro. O medo apenas finalmente faz você inclinar o espelho e começar a ler os registros de evidências à prova de adulteração carimbados por outra coisa. Manterei todos atualizados, porque escrever parece menos uma confissão agora e mais um dever de testemunha quando o mundo tenta desmoronar seu primeiro caso em você 2 vezes.
E embora eu tente dormir, o sono é mais passível do que o senso, mas pelo menos agora eu notei o padrão antes que a torre se movesse novamente. Até a próxima garrafa, eu voltarei assim que a quinta-feira registrar uma reclamação, ou o meu suprimento de uísque se tornar infraestrutura nacionalmente crítica. Boa noite.